Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Para você é só um clique, para nós aqui no Despluga é muito importante. Quero falar da minha equipe hoje na mesa de comando, Fagner Arruda. A produção é feita pela Fátima Nunes, que hoje completa mais um ano de vida e está de folga. Parabéns, tudo de bom para você. Feliz aniversário, que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Vamos falar do nosso convidado de hoje. Ele é analista do Detran do Distrito Federal, já foi diretor-geral do Detran e é professor. Jaime Amorim, seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, Euclides. Para nós é uma honra poder estar aqui contigo, participando do Despluga, né? Junto com o Fagner também, e que temos um papo muito bacana aí. Legal. Bom, a honra é nossa ter você aqui, professor. E eu gostaria que você falasse um pouco de você, Jaime Amorim, como que você se define? Qual é o seu centro? Como é que você se encontra? Como você se entende? Jaime Amorim é um homem guerreiro. É um homem que desde o início já conheceu que a vida não é fácil. Quando tinha 14 anos, a minha mãe faleceu, vítima de um câncer. Minha mãe morreu com 36 anos de idade. E 3 anos depois, meu pai veio a falecer. Então eu tinha 17 anos. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Era o meu grande sonho. Eu até brinco com a galera que eu jogo tênis, futebol eu não jogo, eu dou aula, né? Então, então eu já comecei ali, logo ainda jovem, entender que a vida necessitava de ser guerreiro, sermos fortes e superar as adversidades da vida. Então hoje, quando pergunta quem é Jaime Amorim, é um homem guerreiro, é um homem batalhador, é um homem que correu atrás dos seus sonhos e que até hoje corre atrás dos sonhos e que ajuda pessoas também a conquistar os seus sonhos também, como professor e também como servidor público também há mais de 30 anos. Ok, que bom. Como começou o seu interesse, a sua carreira no Detran, como é que foi? Como eu te falei, né? Na verdade, a vida nos levou para isso. Eu até brinco com a galera que eu acho que eu nasci para ser atleta. Mas Deus tinha um outro propósito, né? Sou atleta amador, mas não me tornei um atleta profissional. Mas eu vi que o estudo seria, na verdade, um caminho para que eu pudesse superar as dificuldades da vida. Uma vez que a gente perdendo o pai, a mãe muito jovem ainda, acabando que tive que morar na casa do meu tio, né? Então a gente passou um momento de dificuldade. E aí foi quando eu decidi então começar a estudar para concursos públicos. Então eu ainda passei no concurso do Detran, eu tinha ainda à época 19 anos. Quando eu tomei posse eu já estava com 20 anos de idade. E eu passei também em outros concursos à época, mas acabei optando por ficar no Detran, achando que ficaria até pouco tempo. Mas na verdade o trânsito, né, essas ações... Você apaixonou pelo trânsito? Me apaixonei pelo trânsito, hoje estou apaixonado pelo trânsito. E agora em dezembro eu vou completar, na verdade, 32 anos de Detran, de serviço público. Então conhece a fundo lá as entranhas do Detran, né? Assim, eu brinco com a galera que eu participei da placa amarela, de 2 letras, né? Da placa cinza, e agora eu estou na placa Mercosul. Então já é a 3ª geração de placa de veículos que eu estou vivenciando aí como servidor. Que legal. No seu histórico, disse que você foi diretor-geral do Detran. Fala um pouco sobre esse período, alguma conquista que aconteceu lá nesse período, se você se orgulha, essa obra foi minha. Sim, eu tive a honra de poder ser diretor-geral em 2015 e 2016, durante 2 anos. Eu fui o diretor-geral do Detran na história o mais novo, né, que assumiu o cargo. E como servidor de carreira, para mim foi uma grande vitória, foi uma grande conquista. Então eu tive a oportunidade de implantar, por exemplo, o sistema de monitoramento das aulas de prática de direção veicular, coibindo então que as autoescolas não ministrassem as aulas exigidas por lei. Eu tive a oportunidade de, como diretor, começar a implantar ciclofaixas em algumas vias, no caso de Águas Claras, na Avenida Araucárias, na Avenida Castanheiras. Na minha gestão também, nós criamos um binário viário aqui na cidade de Taguatinga. Binário viário? O binário viário, deixa eu falar de uma maneira mais prática que as pessoas vão entender. Eu estou até com cuidado porque às vezes tem gente que mora em Taguatinga que não entende bem, né? O que seria um binário viário. O binário é quando você transforma uma via de duplo sentido de circulação em apenas um sentido.
Isso se faz Foi o que necessário. aconteceu agora na Comercial Norte e a Sandu. Comerciais Sandu. Eu ia chegar lá, porque na verdade eu vou devagarinho pra galera. Porque muita gente acha que foi ruim. Pessoal, alguns moradores, poxa, foi ruim. Talvez para o comércio, né? Olha, você acredita? Talvez o comércio possa ter sentido alguma coisa, mas eu acredito que não é só esse o motivo que o comércio, talvez na Sandu e na Comercial, tenham caído. Eu acho que existem outros motivos também, né? Questão econômica, questão também do shopping center, tudo isso modificou muito o estilo do cliente, do comércio. Mas o que mais importa em termos de segurança viária é que nós tínhamos na Sandu e na Comercial vias que não eram vias com 4 faixas de rolamento, como parecia ter, eram vias com faixas superdimensionadas, o que às vezes colocava em risco a segurança das pessoas. Então nós tivemos muitos acidentes. Via superdimensionada, explica pra gente, para eu entender. Ela é grande demais? Ela é grande demais para ser uma faixa de rolamento e pequena demais para ter 2 faixas no mesmo sentido, que era o caso da Comercial e da Sandu. Então quando você estava cruzando ali com 2 ônibus, por exemplo, um carro não conseguia passar no meio. Então ficava apertado. Então o que nós fizemos? Transformamos as 2 vias em apenas um sentido, com 3 faixas de rolamento em cada sentido. Esse projeto já estava engavetado há mais de 25 anos. E aí então nós tiramos ele da gaveta e eu tive a coragem de assumir essa posição. Ele pra... Muitas pessoas foram resistentes. Eu encontrei muita resistência da sociedade, da comunidade, mas hoje a gente recebe muitos elogios, inclusive, né, por parte de várias partes da sociedade. Olha, realmente se não tivesse sido feito isso, hoje, por exemplo, que nós estamos tendo aqui a obra do viaduto, do túnel, como é que ficaria a Comercial e a Sandu? Não ia poder circular. Porque como é que você ia conseguir circular em duplo sentido com a interdição que hoje existe? Verdade. Então, na verdade, nós estávamos preparando um projeto muito maior, que é o corredor oeste, né? Que vai até ali o sol nascente e o pôr do sol, que é o corredor de ônibus. Então as pessoas não entendiam isso. Mas até hoje o pessoal critica muito essa questão do corredor, porque passam poucos ônibus, né? Assim, quem enfrenta o trânsito de manhã, vamos supor, a pessoa geralmente mora em Taguatinga ou mora depois de Taguatinga ali para trabalhar no plano, né? E aí a pessoa está naquele engarrafamento danado de uma faixa do lado vazia, né? Talvez essa seja a maior crítica da sociedade. Eu acredito que ainda há essa crítica ainda por parte da sociedade, mas sabendo que, na verdade, esse projeto, quando ele estiver totalmente concluído, ele vai ser muito bom para a sociedade. Porque nós vamos ter a capacidade dos ônibus circularem em faixas próprias, não só durante a EPTG, mas depois da EPTG também. Porque o objetivo do transporte público coletivo é você dar uma vazão maior no trânsito, é retirar veículos da via. E isso você retira os veículos da via, trazendo para a sociedade um transporte de melhor qualidade. Eu acredito que o governo do GDF está empenhado nisso e logo isso aí vai estar acontecendo. Fala um pouco para a gente também da ciclovia lá de Águas Claras, que eu sei que o senhor teve um dedo ali, mexeu naquela... A ciclofaixa. Ciclofaixa. As avenidas, tanto Araucárias quanto Castanheiras, em Águas Claras são vias arteriais. Então são vias que têm um grande fluxo de veículos. Quando se fala em mobilidade urbana, é muito importante a gente destacar que a gente tem que permitir que a via ela dê capacidade de modal, de todos os modais que existem para a sociedade. Então, que o pedestre possa utilizar as calçadas, que haja o transporte coletivo e que haja, inclusive, o transporte também de veículos não motorizados, que no caso seria a bicicleta. Águas Claras hoje é essa cidade. Nós temos um metrô, que inclusive divide a cidade em sul e norte. Nós temos, inclusive, os ônibus que circulam pela cidade e temos também a ciclofaixa. O que é a ciclofaixa? É uma faixa exclusiva para o transporte de bicicletas. Então, a ciclofaixa ela foi implantada no momento em que a via estava sendo recapeada. Então, a via, tanto a Castanheira quanto a Araucárias, foi totalmente recapeada e havia necessidade de se fazer, então, implantar uma nova sinalização, que é a sinalização horizontal, que é por intermédio de faixas. Naquele momento, então, o que nós pensávamos? Olha, é a hora de implantar a ciclofaixa. Já vamos fazer uma pintura definitiva, implantando a ciclofaixa e reduzindo o limite de velocidade na via, de 60 para 50, para garantir uma segurança maior ao ciclista. Porque Brasília, Euclides, a gente tem assim, a nossa sociedade, não sei se é por conta das distâncias, não sei se é esse o motivo, ou talvez a renda per capita do nosso cidadão. Então, ter veículo em Brasília é uma necessidade, de fato é.
É uma necessidade. É uma necessidade histórica. Só que a gente tem que lembrar que a legislação de trânsito, ela garante que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Todos eles responsáveis pela segurança dos veículos não motorizados. Por isso a redução da velocidade na via. E aí você vai garantir uma segurança maior ao ciclista, permitindo que aquela via, ou a capacidade que ela tem de modais de trânsito, possam existir. Falta um pouco de comunicação nesse sentido, porque é uma explicação excelente que eu estou ouvindo agora. Mas antes eu pensava, poxa, 50, era 60, baixou para 50. Quem anda 50 km por hora numa via de faixa, né, de mão única e faixa dupla, né, de duas vias, né? No caso, ali são 3 faixas de rolamento. São 3 faixas de rolamento. Você diminuiu o limite de velocidade para 50. Igual aconteceu na Sandu e na Comercial. Também diminuíram a velocidade para 50. Poxa, aí você começa a pensar um monte de coisa, porque 60 quilômetros é uma velocidade que eu acho para essas vias, né? Eu acho, né? Não sou especialista em trânsito, né? É que eu estou falando como leigo e como usuário do trânsito, né? E aí você, poxa, qual o motivo de... Mas aí tem uma explicação que é por conta da ciclovia, né? Eu queria dizer, é sempre bom assim, a gente destacar também o seguinte: nem todo mundo dirige igual você. Nem todo mundo tem atenção, nem todo mundo tem um conhecimento que você tem, nem todo mundo tem a capacidade, entendeu, cognitiva igual a sua. Então, quando a gente reduz a velocidade de uma via, nós estamos pensando no todo. Então, nós estamos pensando no ciclista, no pedestre, no usuário do transporte coletivo. Então, a engenharia de trânsito, ela tem que ter essa capacidade de pensar nisso. E outra coisa, caso aconteça um acidente, uma coisa é você bater a 50 km por hora, outra coisa é você bater a 70, 80. A 50 km por hora, se você se chocar com um objeto fixo, um poste, um ônibus parado, uma parada de ônibus, isso equivale a você cair de um prédio de mais ou menos 3 andares. Então você vem de um prédio de 3 andares, pula, puf, é o impacto que o seu corpo vai ter num acidente de 50 km por hora. A velocidade, ela não é um fator que causa o acidente, mas ela pode ser um fator agravante, tanto para agravar os danos físicos como materiais. Então a redução da velocidade, inclusive é a primeira medida que um motorista toma quando ele está numa situação de risco. Tirar o pé de onde? Do acelerador. E né? pisar no freio. E às vezes nem chega a pisar no freio, mas pelo menos tirar o pé do acelerador. Já reduz a velocidade. Então quando nós reduzimos a velocidade num determinado trecho, aí, o objetivo é exatamente esse: garantir o direito ao trânsito seguro. O Código de Trânsito ele é muito perfeito quando ele fala a respeito disso, que as ações dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito envolvem ações que garantam o quê? A preservação à vida, ao meio ambiente e à saúde. Há um excesso de cuidado? Você acha que há um excesso de zelo? Nunca é demais zelo pela vida, mas não parece muito ligado nessas nuances. Por exemplo, o carro foi feito para andar, né? A gente tem um veículo para andar. Ok, tem os limites de velocidade. Eu nem sei cientificamente como são feitas as medições de velocidade. Me parece que eu já ouvi dizer que em relação a como você determina uma velocidade para determinada via. Você pega um veículo e anda naquela via, e é aquilo que o seu sentimento dá naquele momento, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu pego um veículo e vou andar num estacionamento de supermercado. Eu não consigo andar ali mais que 20 km por hora. Né? Aí não, então o máximo aqui vai ser 20 km por hora. É mais ou menos por aí? Não, a própria lei ela já estabelece na classificação das vias. O Código de Trânsito ele classificou as vias em vias urbanas e vias rurais. Então as vias urbanas são quem? São os logradouros, são as ruas, são as avenidas, que são caracterizadas pela questão urbanística das cidades. Já as vias rurais elas ligam uma cidade a outra. Então são as rodovias pavimentadas, estradas não pavimentadas. O próprio código estabeleceu a classificação das vias de acordo com suas características. Via local, que seria um estacionamento de um local. Essa rua onde você mora, por exemplo. Via coletora, ela faz a ligação entre essas pequenas ruas. E as vias arteriais com trânsito mais complexo, com semáforos, com faixa de pedestre. E as vias de trânsito rápido, sem acessibilidade a esses lotes lindeiros que fazem limite com a via, sem faixa de pedestre, sem cruzamentos. Tanto que o CTB estabeleceu limites de velocidade
30, 40, 60 e 80. Então esses limites já estão estabelecidos na lei. Para as cidades. Para as vias urbanas. Nas vias rurais, aí se não tiver sinalização, pode chegar até 110 em pista dupla, para os automóveis de um modo geral, e 100 em pista simples, para os automóveis de modo geral. São os limites de velocidade. Entretanto, os órgãos de trânsito que têm a circunscrição sobre a via, ele pode estabelecer um limite diferente, inferior ou superior a isso. Você fala das autobans, por exemplo, das rodovias... Que a gente chama de autoestradas. Autoestradas. Hoje você tem trechos de rodovia com placa de 120 por hora. Tudo bem. É um trecho que não há é ermo, né? Não há interseções em nível, como faixa de pedestre, como cruzamentos. Agora, em vias urbanas, hoje as cidades estão muito lotadas. Você não consegue andar numa avenida comercial em Taguatinga, por exemplo, a 100 km por hora. É impossível. Pela quantidade de veículos, pela quantidade de pedestres atravessando, ciclistas. Então, é assim que a engenharia de trânsito, então, ela estabelece os limites de velocidade para cada uma das vias. Entendi. Como é que começou essa história de professor de cursinho? Olha, essa história começou há muitos anos atrás. Né? Como eu entrei no Detran em 1991, então eu fui trabalhar num setor que era o atendimento ao público, eu trabalhava exatamente na área de veículos. E logo depois eu fui ser lotado na diretoria de educação de trânsito. E lá, o Detran até hoje ele não tem um cargo de professor, né? Então alguns colegas lá começaram a dar aula, que naquela época o Detran ministrava aula para quem ia tirar a carteira. Depois é que o Detran credenciou as autoescolas para fazer esse tipo de trabalho. E ali então, no dia 1º de agosto de 1993, lá atrás, tem muitos anos, 30 anos aí, eu entrei então pela primeira vez na sala de aula, lá no próprio Detran. E logo em seguida, o Código de Trânsito foi alterado. Antes nós tínhamos uma outra lei, essa lei atual veio em 1997, e ia pintar um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. E aí ligaram lá no Detran, procurando um professor, e aí o meu chefe na época falou assim, não, vai lá, cara, você tem condições, vai lá dar aula. E eu fui, comecei a dar aula então para concurso público em 1997. E aí eu acabei ficando e estou aí até hoje, né? Então, dando aula nessa parte de segurança, principalmente do Código de Trânsito, outros conteúdos na área de segurança pública e algumas matérias também que envolvem o direito administrativo. Então, eu acabei então entrando... Mais ligado ao regulamento interno do Detran? Eu dou aula da legislação de trânsito, então concursos do Detran, Polícia Rodoviária Federal, mas eu dou aula de outras leis, lei orgânica do Distrito Federal, a lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores da União, a 840, que é o regime jurídico dos servidores do DF. Os servidores do GDF também são... regidos pela Lei Complementar 840, de 2011. Não é a 1.112, não. A 8.112 já foi aplicada aos servidores do DF por força de uma outra lei, que era a Lei Distrital 197 de 91. Mas em 2011, a Câmara Legislativa, então, um projeto de lei na época era o governador Aguinaldo, ele encaminhou para a Câmara, foi aprovado, ele depois sancionou a Lei Complementar 840 de 2011, criando então um regime jurídico próprio para os servidores do Distrito Federal. É parecida, lei, mas não é igual. Não é igual? Não, é parecida. Né? Ela é interessante, ela tem foi bom esse governador? Tem alguns benefícios. Agnello? Qual deles? Olha, você fez uma lei para o GDF, sim, né? eu acho que nesse aspecto ele foi muito interessante, porque ele conseguiu compilar porque a lei distrital era tipo uma coxa de retalho. Isso aqui se aplica ao DF, isso aqui não se aplica, isso se aplica, isso não se aplica. Então ele compilou isso e criou, de fato, um projeto de lei, encaminhou. Nesse aspecto, eu acredito que foi muito interessante para o servidor do GDF. Eu, como servidor do GDF, eu acredito que a Lei 840 está bem à frente do seu tempo. Inclusive, hoje já bem melhor do que a Lei 8.112, que é uma lei bem mais moderna, né? A 8.112 é mais nova, né? É de 1990, já precisa atualizar algumas coisas já. Você acha que sua experiência como... lá no Detran, seu tempo de vida no Detran pode ajudar os alunos a terem êxito no concurso? Olha, assim, quando a gente vai ministrar uma aula para um concurso público, eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte, que prática é prática, teoria é teoria. Né? Lógico que a nossa experiência como servidor, ela ajuda, ela contribui para os alunos sim.
Mas eu sempre digo, olha, primeiro você passa no concurso, que concurso é teoria, não é prática. Depois você vai falar da prática, obrigado. Depois nós vamos falar sobre a prática. Mas, de certa forma, a nossa experiência ela contribui sim, entendeu? E eu sempre digo para a turma, gente, vamos estudar, porque ser servidor público vai te fazer rico? Não. O pessoal faz pergunta cabulosa lá no curso, o Fagner, por exemplo, esse pessoal lá faz demais, faz demais. Mas eu tenho até uma figurinha que os alunos fazem minha, né? Que eu pergunto para eles, seu tio cai na prova? Porque eu sempre pergunto e mesmo respondo. Gente, na prova vai cair o que está escrito na lei, é ou não é? Ah, porque meu tio me contou. Seu tio não é matéria de prova. Não tem o nome dele no edital, né? Então assim, meu pai, não, seu pai também, seu pai é gente boa, mas na prova ele não vai ser cobrado, né? Tomar esse cafezinho aqui, ó, que tá cheiroso, tá viu? Cheiroso, né? Tá cheiroso, sobre o CTB, né? O Código Brasileiro de Trânsito, né? Sim. É uma lei muito rígida? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei de 1997. Então a lei 9.503 que instituiu o CTB. De lá para cá já sofreram muitas alterações. O código ele realmente é um código bom, entendeu? Precisaria de alguns ajustes na lei? Sim, sempre precisando de alguns ajustes, né? Mas assim, eu não digo para você que é uma lei rígida. É uma lei que ela tem como objetivo preservar a segurança do usuário da via pública e garantir o direito ao trânsito seguro. Porque, Euclides, a morte no trânsito é a pior morte que existe. Que é uma morte idiota, né? Exatamente, é o cara que saiu de casa para trabalhar e não voltou. É o filho que foi para a escola e não voltou. E para quem já teve a oportunidade de ver uma mãe chorando, de cócoras no chão, o filho morto, entendeu? E lá do outro lado, assim, às vezes o motorista embriagado, aquilo ali é um choque muito grande. Dá vontade de dar uns tapas no cara. A mãe... ali acabam sonhos, acabam projetos, acabam muitas coisas. Então a legislação de trânsito ela está aí para ser respeitada. Né? Eu falo mais no sentido de que o CTB, né, me parece que ele foi concebido com viés educativo, né, com viés de educação, de educar as pessoas, né? Mas na prática a gente vê muitas punições, multas pesadas, e até a perda, né, do direito de dirigir. Como que você enxerga isso? Eu vejo o Código de Trânsito, na verdade, ele atuando em 3 áreas bem específicas, né? Que é engenharia, fiscalização e educação. Tá? E os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, todos eles, nas esferas federais, estaduais, distritais e municipais, eles devem atuar nessas 3 áreas. Tanto que a arrecadação do dinheiro das multas é aplicado nisso. Engenharia, fiscalização e educação. Talvez a educação ela é a única pauta positiva que aparece. É muito comum as pessoas reclamarem quando elas são fiscalizadas. Isso é natural, entendeu? Poxa, eu estou sendo fiscalizado, mas eu sempre oriento as pessoas, olha, quando você verificar uma blitz da Polícia Militar, do Detran, do DR, sabe que o objetivo daquela fiscalização é coibir possíveis infrações de trânsito que possam se tornar um acidente. Então nós estamos querendo tirar da via quem está dirigindo, por exemplo, sob a influência de álcool. Porque, além de ser uma infração, a pessoa que está sob a influência de álcool, ela não está no seu estado normal. E ela pode se envolver no acidente. Sim. E ocasionando, então, vítimas, né? Que às vezes não tem nada a ver com a pessoa que bebeu. Então, esse é o objetivo da fiscalização. Talvez ela apareça mais porque ela mexe exatamente com uma situação que é muito frágil do corpo humano, que é o bolso. Não é? Então, é verdade. Aí as pessoas talvez consigam visualizar mais isso. É muito... Esse limite, não ter limite, por exemplo, você falou da embriaguez. Eu nem bebo, né? Eu não gosto dessa questão de dirigir embriagado, você não pode nem pensar nisso, né? Depois que bebeu. Mas não ter um limite não é algo que talvez se tivesse um limite seria mais a pessoa chupou um bombom, por exemplo, de licor, aí lá atingiu, isso é possível ou não? Olha, são situações diferentes. Uma coisa é a infração administrativa, outra coisa é a conduta ser tipificada como um crime de trânsito. Para a infração administrativa, realmente a lei é seca. Dirigir sob a influência de álcool, não há limite. Para a conduta ser tipificada como um crime de trânsito, existe um limite, que é o 0,30 miligramas de álcool alveolar expelido pelos pulmões. O que daria em termos de dose? 2, 3 doses, depende do peso, da altura, do tipo de alimento que a pessoa chegou a ingerir ou não, do tipo de bebida. Então existe um limite para tipificar a conduta como crime. Então, ela ser rigorosa do ponto de vista administrativo,
eu acredito que é muito importante. Até porque a pessoa, quando está numa festa, ela não vai parar numa dose, duas. Então, às vezes, ela vai até utilizar um pouco mais do que isso. E o álcool, ele, na verdade, a gente sabe que ele é uma droga. É uma droga que afeta as células do seu cérebro, que mexe com o comportamento social e que mexe também com a sua capacidade psicomotora. Por isso que a lei diz, dirigir sob a influência de álcool, com a capacidade psicomotora o quê? Alterada. Tá, tem esse adendo aí. Exatamente. Então a capacidade psicomotora se altera o quê? Reduzindo a capacidade de visão, de equilíbrio, porque às vezes as de pessoas noção saem de para distância. um jantar, sei lá, aí, ó, sei lá, no jantar, ele tá com o veículo dele, aí oferece uma taça de vinho para ele lá. Eu acho que não sei se chega essa. Eu não entendo a questão da dose, né? Já altera, né? Já altera. Já altera. Então ele vai ficar impossibilitado de tomar aquele vinho naquele jantar, né? Ele pode até tomar, né? Desde que ele volte para casa com alguém dirigindo. É para isso que existe o Uber, né? É para isso que existe aí hoje os veículos por aplicativo, melhor dizendo, né? Os STIP, entendeu? São os veículos por aplicativo. Porque, rapaz, é assim, é a questão da questão da consciência da sociedade, né? O que eu acho interessante é que as pessoas às vezes elas viajam para outros países, elas ficam deslumbradas. Poxa, lá em tal lugar é assim, tal lugar é assado. Aí quando chega no Brasil, não quer, na verdade, respeitar a legislação, não quer respeitar a lei. Isso é verdade. Lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, lá você não pode andar com a bebida na cabine. Entendeu? Pois é. Se pegar você com a dose, né, na cabine, eu falo assim, na cabine, naquele ambiente ali que o motorista está dirigindo, a multa é idêntica. Vão levar seu carro, você vai preso, não tem desculpa. Não precisa nem ter bebido. Não. Aí vai ser um outro lado, um outro processo, né? No caso das justificativas lá, tal. Mas só o fato, o policial já tem a autonomia, só o fato da pessoa estar com a garrafa de bebida ali, né? Imagina se isso fosse aqui no Brasil, é que o pessoal porta-mala, o cara levou, fechou, comprou, não tem problema. Mas ali no meio, no ambiente que ele está aberto, o ambiente. Nem a pé pode andar na rua. Não. Então. Aqui, igual que eles fazem aqui, vão para o estádio de futebol, sai com a latinha, lá não existe essa cena. Então nós vamos propor para os deputados federais pegar a lei de lá e aplicar aqui também. Entendeu? O pessoal aqui, mas assim, cada povo tem sua cultura, igual você falou, né? Cada cidadão, e culturalmente isso essa questão do álcool, já, como é uma coisa que já tem alguns anos, né? Eu acho que as pessoas já começam a se arranjarem, né? Elas começam a achar soluções. Eu pego Uber, tem o motorista da vez, né? É um casal, muito. O marido bebe, a mulher vai dirigindo, ou a mulher vai dirigindo, o cara bebe, é sempre assim. Isso é uma questão de conscientização, né? Quando a pessoa começa a se conscientizar de que existe o risco e que, na verdade, às vezes, poxa, uma festinha tão bacana, uma diversão, assim como você, eu também não bebo. Nunca bebi, graças a Deus, nunca fumei também, mas assim, eu vejo que as pessoas, muitas vezes elas encerram um dia que seria um dia maravilhoso, numa situação tão triste. Constrangedor também, né? Uma situação de tragédia. Isso de fato é uma tragédia. Um acidente envolvendo alguém embriagado, onde há uma morte, ou então onde as pessoas ficam com sequelas, não tendo mais a capacidade de vida normal, isso se torna uma tragédia. E a tragédia não pode ser assim, morrer, nós vamos um dia morrer. Mas para que você vai acelerar a morte? Entendeu? Né? Então deixa que ela chegue no dia que ela tiver que chegar. Mas assim, o trânsito é questão de respeito. É questão de ser cidadão. Cidadania é fundamental para quem está no trânsito. Porque não importa o tipo do veículo, não importa quem você é, todos somos obrigados a parar na faixa de pedestre. E não importa quem é o pedestre, ele tem a prioridade. E se ele tem a prioridade, nós temos que respeitá-lo. Né? Pedestre, o ciclista, os veículos menores, tudo isso é uma questão de consciência. Eu acredito que nós estamos conseguindo melhorar muito nesse tipo de consciência. Precisamos avançar mais. Mas é sempre bom um bate-papo como esse, até para alertar as pessoas. Sim, é verdade. Vamos falar de um tema mais polêmico? Porque esse tema aqui está tá bem tranquilo. Vamos falar sobre a tal da indústria, né, de multas, que o pessoal reclama muito, excesso de pardais, pardal em cada esquina. Por exemplo, na PTG, né? Nossa querida PTG aqui tem pardal a cada 200 metros, não sei. Então, há esse excesso de multas. E qual o objetivo desse excesso de pardais?
A implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica, eles são baseados em estudos técnicos. Então foi feito um estudo técnico, não só na EPTG, EPIA, nas vias também que o Detran tem jurisdição, foram feitos estudos técnicos e constataram que nesses pontos são pontos em que ocorreram acidentes de trânsito e que é importante nós reduzirmos a velocidade, seja por intermédio do famoso pardal, que é o radar eletrônico, ou por intermédio da barreira eletrônica, que a barreira eletrônica tem como objetivo evitar a colocação de um quebra-mola. Por isso que a barreira eletrônica, naquele ponto específico, às vezes a velocidade o quê? É reduzida. Já o radar eletrônico ele mede o excesso de velocidade. Então são infrações até que são parecidas, mas não são iguais. Então a implantação do equipamento ela se baseia nisso, num estudo técnico. Então a engenharia faz o estudo da via e verifica, olha, nesse ponto é importante, nesse ponto é importante. Muitas vezes, inclusive, antes de se implantar o equipamento, se coloca, inclusive, alguns equipamentos que fazem medição de quantidade de veículos que passam pelo local diariamente. Então, como são locais onde há risco de acidente, esse é o objetivo do equipamento. Eu sou totalmente a favor e acho que é muito válido a barreira eletrônica. Muito. Acho que se trocassem todos os pardais por barreira eletrônica, ninguém ia reclamar. O problema do pardal é que ele é diferente. Quando você pensa, eu estou pensando como educador, né? Pensar, se eu fosse educar alguém sobre o trânsito, eu quero que alguém diminua a velocidade, eu vou colocar um pardal? Não, eu vou colocar uma barreira eletrônica. Se eu não quero que a pessoa diminua a velocidade, eu quero ganhar em cima da velocidade dele, o que eu vou colocar? Um pardal. Por quê? Porque ele não vai me ver, não vou... Ou segundo, se eu quero diminuir a velocidade, eu posso estar totalmente errado, eu quero que você me corrija, tá? Então, eu tô dando apenas um contraponto. Então vamos lá, então eu como educador. Deixa eu terminar o contraponto, aí você... Tá, então se eu quiser, vamos ao raciocínio, se eu não quiser que a pessoa diminua a velocidade, mas eu quero ganhar em cima daquela velocidade, eu coloco um pardal. Porque se a intenção é diminuir o acidente de trânsito, não vejo objetivo, não vejo viabilidade ou efetividade no pardal. Porque o condutor ele vai estar mais preocupado. O cara que anda na IPTG, ele não está preocupado com a velocidade, não está preocupado com o trânsito, ele está preocupado em não levar a multa do pardal. Ele está toda hora, já está na hora do pardal, ou então ele coloca o carro dele lá no limite máximo de 80 e deixa. Né? Porque senão a preocupação dele é muito. Tem uma via aqui que vai para Valparaíso de Goiás, aquela via é terrível de andar nela. Porque ela é 80, aí você tem 60, ela é 40. Aí o condutor fica, peraí, aqui é 80, 60. Aqui na EPTG tem essa vantagem, pelo menos a gente sabe que é 80. Embora lá na frente tem um pedacinho dela, finalzinho dela é 60, né? Ali lá, não é mais EPTG, não, já é EPIG. Já é PIG, né? Aquela ali que ela já é 60, ele fica 60 aqui. Mas assim, a gente já acostumou, né? Então esse é o meu ponto, né? Por que não colocar as barreiras eletrônicas? Você quer que diminua a velocidade. E qual a finalidade, né, do pardal? Mas vamos lá então. O que diz o Código de Trânsito em relação à sinalização de trânsito? A sinalização vertical é constituída por placas. E as placas são subdivididas em regulamentação, advertência e indicação. O que diz a placa de regulamentação? No caso da velocidade. Aquilo que está na placa é o limite máximo de velocidade. Foi até o que você falou. O limite máximo. Então o limite máximo é 80. Então por que eu vou andar acima de 80? Então que educação é essa que me faz andar além do limite máximo de velocidade? Então se eu sou um cidadão e eu entendo que a placa diz que o limite máximo é 80, então eu tenho que andar no máximo 80. Se eu estou andando preocupado com o pardal, é porque eu estou andando em excesso de velocidade. E o excesso de velocidade para aquela via é uma infração de trânsito. Então, a partir do momento em que eu assumi o volante de um veículo e entendi que existe uma lei, uma regulamentação a nível federal, que a legislação de trânsito é a nível federal, né? Estabelecendo que existe um limite máximo de velocidade, o que me faz andar acima desse limite? Quais seriam os motivos que me levam a andar acima do limite? Então, quando as pessoas falam em indústria de multa, as multas por excesso de velocidade elas existem porque alguém está excedendo o limite de velocidade. Ninguém é autuado e sofre a penalidade de multa
se ele estiver dentro do limite de velocidade. Então é uma questão de cidadania, questão de conscientização. Poxa, tudo bem, o meu carro é um carro potente. Sim, o seu carro é um carro potente. Mas nós estamos circulando numa via pública, onde inúmeras pessoas também estão circulando. Então, se o órgão de trânsito estabeleceu esse limite, esse é o limite. Se existisse indústria de multa, daria para falir a indústria. Basta as pessoas respeitarem o limite de velocidade. Não teria nenhum tipo de infração. Concorda comigo? As indústrias Mais ou menos. elas até ficariam... Poxa, mas não vale a pena eu ter esse equipamento aqui. Ó. Ninguém excede o limite. É porque, assim, geralmente o que acontece? O pessoal fala indústria... Tem um pardal na Belém, Brasília. Eu já fui multado lá umas 3 vezes. Toda vez que eu passo lá, eu sou multado. Uhum. Por quê? Havia 100 km por hora. 110, eu acho. 110. A Belém, Brasília. Sim. Eu vou muito nessa... Viajar, agora até parei, mas ia muito. Então, pardal no meio da rua. Lá em Tocantins. Finalzinho de Tocantins ali, o Fagner também já foi multado lá. Tem um pardal lá de trás de uma árvore. A gente esquece desse pardal. E ele é de 40 km por hora. Ok, está chegando em um povoado lá que deveria existir ali, né? Nem sei se existe de fato um povoado ali. Mas aquilo ali é tipo assim, poxa, se eu estou numa via de 100 km por hora, 110, que seja 80 km por hora, não tem cabimento eu ter um pardal de 100 para 40. Então há algum erro nessa ciência do trânsito, né? Então eu estou ali, estou aqui assim, aí eu vejo o que acontece. O que vai acontecer comigo? Eu vou meter o pé no freio para tentar me livrar daquela multa. Uhum. Eu vi aqui aquele pardal danado, eu vou meter o pé no freio. E não tem nenhuma placa de sinalização antes, não? Não. Agora eles recapearam aquela via lá, eu acho que está melhorou bastante. Mas algum tempo atrás, não sei se anos, mas algum tempo atrás, era muito ruim. Muito... Dava raiva na gente. E aí, depois da terceira vez que eu fui multado, toda vez que eu vou chegando perto do povoado, eu já vou devagarzinho lá, e os caras buzinando atrás. Não, peraí, aqui tem um pardal aqui. Assim, eu até entendo isso do ponto de vista do usuário da via pública, como eu também sou usuário, né? Agora, assim, eu estou falando do ponto de vista técnico, que o excesso de velocidade realmente ele é prejudicial. Ele pode realmente resultar em vários acidentes de trânsito. A colocação de algum equipamento ou outro fora do padrão, ele tem que ser revisto pelo órgão de trânsito. Então, porque é para isso que existe a sinalização auxiliar, o sonorizador, o quebra-mola, que a gente pode utilizar para reduzir a velocidade em pontos estratégicos, onde haja esse tipo de redução drástica da velocidade. Entendeu? Para que exatamente esse equipamento não venha a ser um equipamento apenas com o objetivo de autuar as pessoas. Que esse não é o objetivo. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para fiscalizar a velocidade, para exatamente coibir que as pessoas excedam o limite de velocidade e isso venha causar acidente. Esse é o objetivo do equipamento. Entendi. Existe uma lenda no mundo dos condutores de trânsito, os que são autuados, né? Que tem uma comissão julgadora lá no Detran, lá, Jari, né? Não sei se é Jari ainda. Antigamente chamava Jari. Jari. Mas diz que isso é só uma lenda, porque tem um carimbo lá que eu penso que as pessoas só recebem indeferido. Eu nunca vi. Eu entrei com recurso lá e ganhei o recurso. Realmente existe essa Jari, eles analisam os processos e tem um carimbo lá mesmo de indeferido ou isso também é lenda? Não. Vamos explicar então o que é a Jari. A Jari ela é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Todo órgão executivo de trânsito ele tem vinculado a ele uma Jari. Então ela vai julgar administrativamente os recursos das penalidades que forem impostas. Então, digamos que você avançou o sinal vermelho ou então excedeu o limite de velocidade nesse trecho que você falou aí. Então você ia fazer o recurso junto à Jari do órgão que te aplicou a penalidade. Lá deve ter sido o DENIT. Nesse caso, o DENIT. Então, lá no DENIT tem uma Jari. Então, você entrar com recurso exatamente junto à Jari que ia julgar esse recurso teu dessa penalidade que te foi imposta. A Jari ela tem uma composição. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que cria a composição da Jari. Tem apenas um membro da Jari
que é servidor do órgão executivo que te aplicou a penalidade. Por exemplo, no Detran DF, nós temos hoje, então, dentro das áreas, a gente tem um servidor do Detran, tem um que representa as entidades civis, então, sindicato de taxistas, sindicato de autoescolas, transporte escolar, e tem um outro membro que quem indica é o próprio governador, que no nosso caso do DF. Então, esses 3 membros julgam esses processos em primeira instância. Se a pessoa perder o recurso, ainda cabe um recurso junto ao CONTRANDIF, que no nosso caso aqui é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que já é uma composição maior, já tem 9 membros, um presidente, que quem escolhe também é o governador, aí tem 2 que representam o Detran, 2 que representam o DR, 2 que representam a Polícia Militar e 2 também que representam as entidades civis. Então é assim que se compõe o CONTRANDIF, que julgaria esse recurso em segunda instância. Ganhar o recurso tem que ter um argumento jurídico. Então, um argumento que a gente usa muito, se utiliza muito para você. Foi autuado por estacionamento irregular, mas o local não tinha placa de sinalização. Aí o que o Código de Trânsito diz no artigo 89? Que não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito quando a sinalização for insuficiente ou incorreta. Isso é um argumento. Agora, nunca passei num local, o velocímetro do meu carro não funcionava. Aí são Acho que eu já recorri uma vez dessa já. São argumentos que a pessoa não consegue realmente. Eu tinha um carro de luxo na época. Carro de luxo. E fui autuado aí em outra cidade, com outro carro, com a minha placa. O cara tinha, sei lá, copiado a minha placa e usado. Meu carro era um carro, né? E era outro carro, totalmente diferente, assim, sem nenhuma característica, né? Tu lembra dessa multa, Fagner? E aí nós entramos, foi ele que entrou comigo. Tu que fez o recurso, não foi? Foi. Aí o Fagner foi lá e fez, ele é meu assessor para assuntos aleatórios. Aí ele foi e fez o recurso lá, carimbão, indeferido. Mas como? É outro carro, é outra cidade. Foi indeferido? Foi. Aí eu deixei passar, paguei a multa, ficou por isso mesmo, sabe? Tem hora que você... Mas pode ter sido um erro de digitação também, né? De cadastramento e tudo. Da multa? Pode ter sido. Não, mas era outro carro. É tipo assim, o meu era... Tinha foto? Tinha foto do carro. Eu mostrei a foto do carro. Aí... Acho que eu era uma... Tu lembra qual era o carro, Fagner? Era um Gol e o meu era uma Land Rover. Aí, o Gol e o Land Rover, o que tem a ver, né? Aí ele... Indeferido. Aí o pai, vamos pagar essa multa? Não, mas deveria ter continuado com o recurso. Então, por isso que eu falei dessa questão o tempo todo indeferido, parece que a impressão que dá, estou falando como usuário, desculpa, né? A impressão que dá é que realmente as pessoas não leem o que você escreveu. Não tem alguém para ler o seu recurso. Apenas... Eu sei que você trabalha lá e sei que você vai ler os recursos, mas vai ter alguém lá que às vezes não lê esse recurso. É para eles que existe a ouvidoria do órgão, existe a corregedoria. Caso realmente esteja esse tipo de coisa acontecendo, é procurar realmente a ouvidoria, procurar a corregedoria. Até porque o servidor público ele tem os deveres dele. E um dos deveres do servidor público é cumprir as normas que são a eles determinadas, né? Salvo se elas forem manifestamente legais. Ler um recurso e dar um parecer, isso é o básico que um servidor público deve fazer. Então, se esse tipo de coisa está acontecendo, realmente tem que ser divulgado, tem que ser falado. Pessoal, vamos recorrer na Jara ali que vai ter uma chance de você ganhar os recursos, tá bom? Quem está falando que é professor lá do Detran, ele sabe o que ele está falando. Então, às vezes o meu recurso eu não tive êxito, mas você com certeza pode ter êxito no seu recurso. Mas tem que ter embasamento jurídico, tem que ter legal. Não é só dizer, não tive lá. Não, isso aí não basta. Né? Tem que ter alguma comprovação, né? Até porque a gente poder analisar o recurso e verificar se realmente houve um erro ou de digitação, um erro de cadastramento, ou até mesmo, de repente, o veículo está sendo clonado. Tem alguma placa, né, que foi clonada. O cara pega a placa da gente, coloca lá e acha o número, sei lá, às vezes o cara pensa no número aleatório e coincidiu de ser a minha placa. Pode ocorrer. Há vários casos, né? Há casos assim? De clonagem de veículos, sim. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta mais do ponto de vista do agente de trânsito, né? Sei que você é analista, mas você que conhece lá o ambiente. Agente de trânsito não gosta de motociclista, o famoso motoqueiro? Não tem nada a ver, não. Tem não? Inclusive, nós estamos até com uma campanha Detran, por intermédio da Diretoria de Educação, tem uma campanha
onde nós estamos fazendo abordagem. Eu estou participando dessa campanha também, fazendo abordagens com os motociclistas, principalmente os de entregadores de app, né, de aplicativo, orientando, dando uma orientação a eles, sugerindo eles terem cuidado com o uso do corredor. A gente sabe que eles são condutores que precisam de ter uma agilidez, uma rapidez para entrega, né? Principalmente no caso do alimento, quando a pessoa pede que ele chegue rápido, né? Que é quentinho. Mas a gente tem que tomar cuidado com a pizza quente, né? Tem que ter, todo mundo quer a pizzazinha quente, mas a gente sabe que é importante eles tomarem cuidado em relação ao tipo de acidente. Eles nessa são mais hora que entra frágeis. mais a educação do trânsito, né? Nós temos feito essas campanhas educativas aí, inclusive, eles têm gostado muito, né? Porque às vezes eles se sentem... de moto, né? Tô vendo aí. Eles se sentem, às vezes, assim, como menosprezados. E, por exemplo, eu até na campanha educativa, eu até sempre falo para eles, cara, durante a pandemia vocês foram fundamentais. Quantas pessoas não puderam sair de casa e vocês estavam nas ruas fazendo entrega de medicamento, de alimento. Então, vocês foram fundamentais. Mas toma cuidado, né? Quando estiver dirigindo, procura respeitar os limites de velocidade, procura sinalizar bem a sua intenção para que você possa ver e ser visto. Tudo isso é fundamental. Né? Evitar andar muito próximo dos veículos, não querer fazer ultrapassagem pelo lado direito, né? Querer ultrapassar entre o meio fio e o veículo, não dá, bicho. Então procura até andar com cuidado. Mas assim, não existe nada em relação a eu fico com raiva quando alguém tenta ultrapassar, principalmente motociclista, tenta ultrapassar pela direita, me irrita, sabe? Porque não é lugar dele ali. Eu não estou pensando, o motorista ele não está pensando que o cara vai passar ali, ele está pensando que o cara vai passar sempre de cá, né? Exatamente. E aí ele entra ali e leva um susto, e às né? vezes, como o veículo é muito rápido, é muito ágil, foi exatamente o momento que você olhou para o outro lado do retrovisor, quando você voltou, ele já estava lá. Então tem que tomar muito cuidado. O trânsito é movimento, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Vamos falar de customização? Customização de motos, aqui tem algumas customizadas aqui. Chamam custom, né? É bonito uma moto dessa no meu escritório. As lá no meu escritório tem uma viaturazinha do Detran. Colocar uma moto dessa ao lado lá. Então, em alguns países, a customização, as motos custom, né, que são as customizáveis, né, elas têm um comércio intenso, né, e gera muita riqueza, né, gera dividendos, né. Sim. Há um comércio muito forte disso, né. No Brasil é muito restrito essa questão da customização. Mal se pode trocar um escapamento, o cara já está ali com medo de ultrapassar o limite de sonoridade, né? Decibéis. Como que o Detran enxerga essa questão das motos customizadas? É uma questão mais de legislação mesmo, né? Hoje nós temos um artigo no Código de Trânsito, que é o artigo 98, que diz que nenhum proprietário do veículo poderá fazer alteração de característica sem prévia autorização da autoridade competente. Então o artigo já começa assim, o artigo 98. Pois é. E nas regulamentações do CONTRAN, se exige, quando há alterações de característica, se faz necessário em alguns casos a emissão do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, que em alguns casos, inclusive, precisa de uma assinatura de um laudo técnico, de um engenheiro, garantindo que aquelas alterações de característica, como rebaixamento do veículo, por exemplo, né, ele não venha prejudicar a segurança do veículo. Então, hoje a nossa legislação exige isso. Troca de rodas, por exemplo, você pode trocar a roda do carro, aumentar o tamanho da roda, reduzir o perfil do pneu, que você não pode aumentar o diâmetro do conjunto roda e pneu. Então, essas alterações de características, elas são até possíveis, mas estão previstas na lei, exigindo nesses casos. Teria que ser uma coisa mais ligada ao Congresso para mudar isso, né? Nós precisaríamos. Porque assim, o que o motociclista, o famoso raleiro, né? Gosta de Harley Davidson, né? Eles gostam de fazer. É uma tribo legal, né? Uma tribo de pessoas mais idosas, né? Assim, sim. Nem tanto, às vezes tem jovens, mas a maioria acima de 40, né? 30, 40 anos. É o nosso caso, né? Começa a querer andar de Harley Davidson. Eles gostam do famoso seca-sovaco, né? Que é aquele guidão mais alto. Eles gostam de trocar o escapamento e fazer algumas alterações. As duas são proibidas ou tem uma
Não, elas são permitidas. São né? permitidas, né? É. Eu posso colocar um seca-sovaco, mas eu tenho uma altura limite, né? Tem uma Parece que é a altura do ombro, exatamente, né? É. Até porque se ficar mais alto que o ombro também, você vai ter problema até de circulação, né? Para dirigir. Entendeu? E o escapamento é a questão do decibéis. Tanto dentro do limite de decibéis, não tem problema. Eu pessoa, eu vou trocar escapamento, mas é proibido. Não é proibido, é proibido alterar o limite de altura de elevação do som, né? Uhum. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, ela pode inclusive procurar o Detran. O Detran tem uma gerência que é a Gerinsp, que cuida dessa parte de inspeção veicular. Você pode ir lá e solicitar uma consulta, né? Eles vão te informar. Caso haja alguma mudança na legislação, alguma atualização, eles sempre estão a par disso aí. Entendi. E o capacete, né? Capacete é obrigatório com viseira fechada o tempo todo? Com viseira fechada. A questão da viseira é uma questão de segurança. Tem uma dúvida, eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque, por exemplo, algumas viseiras elas têm a sobreviseira, é uma viseira interna, que é uma viseira mais escura para o sol, né? Por exemplo, durante o dia eles usam aquela sobreviseira, à noite não tem como porque escurece, né? Essa viseira interna, ela serve como viseira também? Serve. Posso estar com a viseira transparente levantada e a viseira não tem problema, Só não pode usar igual você falou durante a noite, porque durante a mas na noite não dá para usar. A própria resolução fala que tem que ser no padrão cristal, né? À noite eu não acredito que alguém use, porque eu não consigo. Fica muito escuro, né? Fica muito escuro mesmo. Durante o dia ela é muito clara, porque, por exemplo, Brasília tem um sol intenso, né? E quando você coloca ela, melhora bastante a sua. Você não ficar assim, né? Com aquela claridade, melhora bastante, porque ela é uma viseira, ela é própria para isso, né? Melhora bastante, mas não é ainda o suficiente, ela tem que ser um pouquinho mais escura. E à noite, a partir das 18, 19 horas aqui em Brasília, você não enxerga mais nada, você tem que andar com ela com a viseira. Outra coisa que eu vi, foi no YouTube, aqui no YouTube, um policial, não sei se é policial da PM ou do Detran, um agente do Detran, ele mandando o pessoal levantar um dedo aqui do capacete. O capacete tem vários níveis, né? Aí ele fala para levantar o dedo para você respirar. Esse nível é possível de usar? Aí é mais em situações específicas, né? Calor e tal, o cara vai lá, assim, levanta porque, um pouquinho. na verdade, quando você levanta, por menor que seja a viseira, a questão da viseira é uma proteção mesmo. Se um veículo da frente passa, tem alguma pedrinha solta no asfalto, pode atingir. Sim. Então esse é o objetivo do uso da viseira. Essa questão do eu até ia falar sobre é uma coisa que eu acho que é bem legal, essa questão do capacete. Talvez o que por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados, né, o capacete ele não é obrigatório, né? Até ia ver isso como um excesso de cuidar das pessoas, não sei o que, mas eu acho que isso é interessante. Mas eu quero falar sobre esse excesso e alguns erros que foram cometidos no passado. E eu estou falando do kit primeiros socorros, o extintor de incêndio, que depois o próprio órgão de fiscalização viu, o órgão regulatório, não sei, que isso era desnecessário, né? Que as pessoas leigas não iam saber utilizar aquilo ali de forma eficiente, né? Há sempre esse excesso, essa correção de rumo nos Detrans? Olha, no caso do kit primeiros socorros era um equipamento obrigatório, que depois foi revogado pela própria lei, né? Então percebeu-se exatamente igual você falou, que muitas pessoas talvez não pudessem utilizar corretamente. E aí, no caso do extintor de incêndios, eu sou até contrário. Eu acho que deve existir, sim. Que ele protege. Eu mesmo já salvei 2 pessoas já, com o veículo querendo incendiar, parei e com o extintor consegui apagar as chamas. Então eu acho o extintor muito interessante. O kit de primeiros socorros é complicado, porque no caso de acidente de trânsito, a primeira coisa é tentar manter os sinais vitais da vítima e chamar um socorro especializado. Até porque um kit de primeiros socorros com esparadrapo, isso aí não vai resolver nada no caso de um acidente de trânsito. Então, quando há necessidade, realmente se faz essas modificações na legislação. O kit realmente foi uma grande furada, né? Todo mundo saiu comprando esses kits. Todo mundo comprou e acabou que depois... Isso aí foi quando o código entrou em vigor, né? Foi. Em 1997.
Eu lembro disso. Eu também comprei esse kit aí. Ah, qual é o melhor kit? Não sei o quê. Na época o Detran chegou até a distribuir kit. É mesmo? Foi. Eles compraram alguns Detrans, né? O DF também fez isso, adquiriu como material educativo e até entregava em blitz. Entendeu? Mas aí acabou que o kit ficou em desuso. Né? É verdade. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação como pastor evangélico. Como é que se concilia aluno lá no cursinho para concurso do Detran, as suas atividades como analista do Detran e ainda pastor evangélico? São muitas atividades, né? Servidor, professor, pastor, pai de família, né? Esposo. Eu sou casado já há Qual é o nome da sua 30 esposa? anos. Manda um abraço para ela aí. Meu amor, um beijo para você, sabe que eu te amo. A minha esposa Celi, meus filhos, né? O Maicon, a Tatiane, a Tayane, que é, na verdade, a razão do nosso viver, né? Nossa família, a família é o nosso maior patrimônio. É verdade. Então, assim, eu sou muito feliz, um homem muito feliz, com uma família muito bonita, muito abençoada. E Deus, ele tem os propósitos dele. E, na verdade, eu não nasci num lar evangélico, nasci até num lar católico. E, com o tempo, eu conheci o evangelho, a igreja protestante. Hoje eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Shalom. Shalom? Lá Fica onde sua igreja? Na Octogonal. Octogonal? Nossa igreja é a igreja pastoreada pelo pastor Iron de Queiroz. Um abraço, pastor Iron, também. Que é um homem de Deus, é um homem muito sábio e que tem nos abençoado muito. E, assim, ser pastor foi um chamado de Deus. Então Deus nos chamou, nós auxiliamos a igreja. Você cuida de alguma área lá nós específica? Cuidamos principalmente da parte de família, né? Família. Aos domingos, inclusive todo domingo pela manhã, nós temos uma classe na Escola Bíblica Dominical, que é a família cristã. Sou eu e minha esposa que ministramos aula, então eu também dou aula na igreja também. E do mesmo jeito que eu brinco lá no cursinho, também eu brinco na igreja. Mas eu trago uma palavra sempre muito prática, né? Uma palavra do dia a dia. Então eu pego o evangelho e tento ele trazer da maneira mais prática possível. Eu digo para as pessoas que o evangelho é prática de vida, de fato é prática de vida. Então, o cristianismo é uma prática de vida, é um estilo de vida. Um estilo de vida de você respeitar, de você amar, de você compreender as pessoas, você ser ali uma pessoa que na hora que precisa dar uma palavra, precisar corrigir, você corrige. O trabalho de pastor é mais ou menos esse. Então, assim, eu, como pastor, assim como professor, eu ensino também as pessoas. Eu ensino as pessoas, olha, caminho é esse aqui, né? Acho que por esse caminho que você vai indo bem aqui, você está seguindo a palavra de Deus. Se você for por aqui é perigoso, toma cuidado. Então, o papel de pastor e professor, eles se complementam. Eu tenho alguns alunos que, depois que pegaram aula comigo, foram até para a igreja. Congregam até conosco. Tem vários. Eu às vezes até brinco. Eu falo, eu não sei se eu chamo você de professor ou de pastor. Eu falei, você é o jeito que você quiser. Entendeu? Porque título, professor, pastor, são títulos. Na verdade, nós somos seres humanos. E Deus está no comando de todas as coisas. E é a nossa fé em Deus, a certeza da salvação. E isso é que nos move nessa vida. Então, ser pastor, para mim, é algo que, na verdade, eu até costumo falar, olha, um dia eu vou deixar de ser servidor. Um dia eu vou me aposentar. Um dia eu não estarei mais dando aula. Mas o pastor, eu vou continuar até o fim. Até o fim da minha jornada. Então, ser pastor é isso. É pastorear, é cuidar. Cuidar de ovelhas, é cuidar de pessoas, ensinar. Então, esse é o nosso papel. Você auxilia o pastor presidente lá? Exatamente. Eu sou um pastor auxiliar, então, sempre que ele precisa... Pastor, pode pregar hoje? É comigo. Qual é a parte que você mais gosta? Pregar? Eu nasci para pregar, né? Eu não sei cantar, não sei tocar nada. Não sei cantar, não sei tocar nada, então eu sei pregar. A única coisa que eu sei fazer é falar. É bom, né? Falar é bom, né? Eu gosto. Eu devia ter feito jornalismo, mas não queria ser jornalista, não. Sei lá, eu gosto muito de comunicação, mas eu acho que jornalista... Eu tenho um irmão que é jornalista, né? E ele é lá do Detran. Ele é o Pedro Brito, não sei se você conhece ele lá. Ele é da parte de jornalista lá do Detran. Lá do Detran. De comunicação do Detran, não sei. Ele é especialista em regulação, alguma coisa assim, lá do Detran. Na verdade, ele é especialista na área de comunicação social, né? Eu acho que é, né, Fagner? Nossa, um especialista na área de jornalismo, mas acho que ele está dando aula no curso de formação. Ele ficou até um tempo fora do Detran, não foi? Sim. Na Câmara Legislativa? Sim. Ele gosta dessa área política também. Legal. É isso mesmo. Eu sei quem é.
Pedrão, um abraço, viu, cara? Se liga aí no programa e tu tá devendo o diretor do Detran aqui no Despluga, viu? Bom, antes da gente caminhar para o final, o Fagner não tem nenhuma pergunta, né, Fagner? Minhas perguntas são nos bastidores aqui. Ele quer saber como é que faz para passar no concurso. Estudar, né? Pra quem não sabe, o Fagner é meu aluno, tá, gente? É estudar, meu filho. É estudar, fazer minha mentoria, entendeu? Né, pra poder passar no concurso. Pra poder passar no concurso. Não é fácil, não. Ó, passar no concurso é um estilo de vida também. Né? Então tem que ter muita disciplina, tem que ter organização, tem que ter fé também, acreditar, né? Acreditar que você é capaz e começar a estudar. Porque o concurso não é da noite pro dia. Isso aqui é igual a academia. Você vai aos poucos, você vai adquirindo cada vez mais massa, e vai indo, entendeu? E aí tem até uma pessoa no Instagram que ela posta várias provas. Reprovado. Daqui a pouco começa aprovado. Porque primeiro eu tenho que reprovar para depois eu passar. Porque são conhecimentos que eu vou adquirindo. Então o concurso público, na verdade, hoje, ele é uma gama de conhecimentos. O aluno, para ele poder passar num concurso, dentro das vagas, a média vai aí de 2 a 3 anos. É possível passar no primeiro? É possível. Tudo é possível. Mas eu estou falando assim, o que acontece de uma maneira natural. E a pessoa vai pegando o jeito de estudar, vai pegando a maneira de estudar, é mais ou menos isso aí. Entendeu? De 2 a 3 anos. Caramba, é muito tempo. Né? É um período de dedicação. Mas assim, a estabilidade no serviço público ela é muito importante. Né? Ela é uma garantia. Eu digo que as pessoas elas fecham a porta da pobreza, né? Quando passam no concurso. Aí o pessoal fala, mas também fecha a porta da riqueza. Aí, cara, ser servidor, assim, eu amo ser servidor público. Então, no meu caso, foi muito importante, como eu falei no início, né? Então, assim, foi a porta que se abriu para minha vida. Não é o caso de você ficar rico, não é o caso de você ficar pobre, mas assim, é o caso de você não ter mais essa necessidade de você ficar procurando, né? Você tem um caminho, um rumo, né? Eu não sou imperativo não, viu, gente? Mas eu gosto sempre de ter alguma atividade. Então talvez é por isso que eu continuo sendo professor esses anos todos, né? Continuo como servidor e continuo pastoreando na igreja. Então, porque na verdade Deus até ele chama as pessoas que são ocupadas mesmo. O bom que servidor de qualquer nível pode dar aula, né? Legal, né? Aí, assim, no meu caso, como eu dou aula só para concurso público, então é diferente, inclusive, a questão do vínculo, né? Uhum. Por exemplo, no meu cargo, que eu sou um cargo de analista, que é de nível superior, no GDF eu poderia ser professor da Secretaria de Educação, porque a lei permite esse acúmulo de um cargo de nível superior com um cargo de professor da Secretaria de Educação, desde que haja compatibilidade do horário. Então, no meu caso também, eu posso ter uma outra atividade? Posso, desde que seja fora do meu horário de trabalho. Uhum. No horário de trabalho é que eu não poderia ter outra atividade. Professor, qual foi o momento mais difícil da sua vida nesse período todo que você é daqui de Brasília ou você veio de fora? Nasci em Brasília. Nasci em Brasília. Qual foi o momento mais difícil? Sou guaraense. Guaraense, é do Guará? Nascido no Mora Guará. no Guará ainda? Não, hoje eu moro em Águas Claras. Em Águas Claras. Mas eu nasci e me criei no Guará. Né? O Guará Águas Claras é a cidade das pessoas que dão um passo acima? Não, eu acredito que Águas Claras é uma cidade de pessoas também que lutam, que batalham, né? Assim, eu gosto muito de Águas Claras, eu acho uma cidade muito bonita. Tem né? que aumentar as vias ali, não tem corredor ali. Não tem mais como aumentar não, né? Na verdade, aumentou muito a altura dos prédios, dos edifícios e acabou que isso aí reflete no trânsito. Então, quando Águas Claras foi planejada, tinha um tipo de planejamento. E ao longo dos anos, esse planejamento foi sendo alterado. Nós temos aí no GDF, nós temos a LUOS, tem o PEDOT, né? Que é o Plano Diretor de Urbanização, a LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, tudo isso sofreram alterações. E isso com certeza reflete no trânsito. O trânsito em Águas Claras está bem congestionado, mas a ideia é que se melhore o transporte coletivo, principalmente o metrô, para dar mais acessibilidade. Estão fazendo um anel agora, né? Lá parece que estão fazendo uma outra saída para a EPTG. Então né? Tem uma nova saída para a EPTG. Provavelmente vai melhorar bastante, né? Pois é, então assim, eu sou do Guará, mas hoje eu moro em Águas Claras. E como você perguntou, o momento mais difícil talvez tenha sido realmente um momento aí onde a gente teve que recomeçar a vida, né? Então eu ainda adolescente, passei por essa situação de perder os pais, ainda muito jovens. Hoje eu sou mais velho do que meus pais. Eu cheguei numa idade que os meus pais nunca chegaram. Meu pai morreu com 48 anos, minha mãe tinha 36 anos, então morreram muito jovens. Então hoje eu já estou aí com quase 52 anos de idade.
Esse foi o momento mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas que me fez ser quem eu sou hoje. Então, hoje, o pastor, o professor, o servidor, tudo isso eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito aos pais que eu tive, que me orientaram, que me deram ensinamentos de ética, de comportamento, e são valores que eu carrego pro resto da minha vida. Sim. E que eu transmito para as pessoas onde eu estou. Eu sempre digo para as pessoas, eu não só dou aula, eu ensino pessoas, eu quero deixar um legado. Eu não quero sair desse mundo, foi só um professor. Não. Eu quero deixar um legado na vida das pessoas. Aonde eu andar, aonde eu passar, eu quero dizer para as pessoas, olha, bicho, corre atrás dos seus sonhos, lute, batalhe, seja uma pessoa honesta, que você vai chegar lá. Talvez eu não possa mudar o mundo, mas eu vou mudar o mundo que está ao meu redor. E isso é o mais importante. E as dificuldades da vida, elas nos levam a ter essa visão e a repensar, muitas vezes, coisas que pessoas fazem que você fala, bicho, isso eu não quero fazer. Né? Eu quero ser diferente. Verdade. E qual o seu maior arrependimento? O que você faria diferente? O que eu faria diferente? O que você se arrependeu e você mudaria? Olha só, a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, as coisas velhas se passaram, então tudo se fez novo. Talvez o meu maior arrependimento é de não ter aceitado Ele antes. Talvez seja isso. É bom, né, ter um Salvador? É bom demais. Não só um Salvador. As pessoas precisam, né? de um Salvador? Precisamos, com certeza. É mesmo. Sem Jesus nós não somos nada, Euclides. Deus é tudo. Deus, na verdade, é vida. Existe uma ilustração, não sei nem como é que está o nosso tempo, mas eu vou contar. Pode falar. Tem uma ilustração de que o homem era muito rico, né? E o filho dele foi para a guerra. E aí na guerra o filho dele acabou morrendo. E um dia ele recebeu uma visita de um amigo do filho dele que desenhou um retrato do filho. E aí entregou para ele de presente, para aquele homem muito rico. Retrato do filho, ele botou lá junto com as obras de arte que ele tinha, Van Gogh, outros pintores, Picasso. E quando esse homem morreu, isso é uma ilustração, né? Ele deixou um testamento. E aí então, no dia que foi feita a leitura do testamento e foi feita as obras de arte dele seriam leiloadas, na hora de começar o leilão, então o leiloeiro falou, olha, primeira obra de arte nós vamos colocar aqui, e botou a foto do filho dele. É esse quadro, O Filho. E o pessoal, não, a gente não quer isso não, a gente quer Van Gogh, Picasso. E o leiloeiro falou, não, primeiro aqui é o filho, quem vai arrematar? E aí então esse homem que era muito rico, ele teve um mordomo que trabalhou com ele muitos anos. E o mordomo então falou, não, eu vou ficar com o quadro do filho. E o leiloeiro falou, então acabou o leilão. Todo mundo, mas como é que acabou o leilão? Que palhaçada é essa? Não, porque quando eu aceitei fazer esse leilão, tinha uma regra, que o primeiro quadro que eu ia leiloar era o do filho. Como o senhor arrematou o quadro, ele inclusive não arrematou só o quadro, ele arrematou todas as obras de arte. Porque quem tem um filho, tem tudo. Nossa, que então, legal. na verdade, quem tem Jesus, que tem o filho, tem tudo. Muito então, bonito. Hoje, na verdade, essa é a visão que eu tenho da vida. Então, a nossa vida é muito passageira. Nós, daqui um dia, não estaremos mais aqui. Daqui um dia nós seremos substituídos. Né? Eu no Detran, eu como professor, né? Eu como pastor. Pessoas vão vir para o meu lugar. Mas eu quero deixar para essas pessoas uma marca. Olha, quem tem Jesus tem tudo. Então, quem tem um filho tem tudo. Então, essa talvez seja a maior marca que eu posso deixar ao longo da minha vida. Jaime Amorim, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi um prazer muito grande conversar com você, ouvir sobre as leis de trânsito, a organização do trânsito, tudo que a gente aprendeu aqui hoje, aprendemos muito. E por essa mensagem linda, mas antes de terminar, eu queria que você mandasse uma mensagem também para a nossa galera que está assistindo a gente aqui no Despluga, nos seus agradecimentos, sua mensagem final aqui nessa câmera. Galera, primeiro é o seguinte, eu quero agradecer ao meu aluno Fagner, né, que me fez o convite aí para estar junto com o pai dele aqui, o Euclides. Foi uma honra poder estar com vocês. Cara, foi um bate-papo muito gostoso, viu? Uma tarde muito bacana, muito maravilhosa. E você que está ligado aí no Despluga, vem estudar para o concurso, vale a pena, estuda para o Detran. Gente, se liga aí, porque sempre tem algum bate-papo muito interessante aqui. Isso é importante, né? Conhecer um pouquinho mais das coisas. Hoje falamos a respeito do trânsito, falamos um pouquinho aí também a respeito de Deus no finalzinho. Foi muito bacana.
tá? Então, que você que está nos acompanhando aí tenha aí um excelente dia, uma excelente semana, um excelente ano. Que 2023 possa ser um ano do recomeço na sua vida, com novos projetos, com novos planos. Que Deus possa te abençoar, te guardar e que você valorize sempre a sua família. Porque, como nós falamos aqui, a família é nosso maior patrimônio. Obrigado, professor. Quero agradecer você também que esteve conosco até aqui. Muito, muito obrigado. Agradeço minha equipe aqui, Wagner, Fátima, as meninas que sempre atendem a gente aqui, a Kelly, a Mari. Obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos e inscrever-se no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!